Novas imagens do 8 de janeiro confirmam que houve sim infiltrados na manifestação ali em Brasília e que havia sim uma autoridade forte comandando todo o movimento, tudo isso para prejudicar Jair Bolsonaro e prender os patriotas que ali estavam no 8 de janeiro. Nós vamos mostrar aqui 3 vídeos e vocês vão ficar de queixo caído porque claramente comprova que foi um movimento orquestrado por aqueles que não queriam Jair Bolsonaro no poder. Veja agora aí essa matéria, mas antes, dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Nós vamos mostrar o primeiro vídeo, você vai ficar de queixo caído, tire as suas conclusões e logo em seguida nós mostramos os outros. Confira. Gente, eu vou falar um negócio, o bando de petista invadiu e tá tentando tacar fogo e a gente tá brigando contra eles, ó. Isso aqui, ó, é uma galera, ó, impedindo esses filhos da p... de botar fogo no c... Ó, a galera gritando, fogo não! Ó, safado, tá vendo? Ó, sai daí! Ó, isso aqui, ó, não foi a gente! Ó quem é, ó quem é, ó, sem terra, ó! Você tá botando fogo, ó! Ó! Vai ajudar lá! Apaga! Só pra deixar bem registrado isso, porque dentro da nossa manifestação a gente teve pessoas que começaram a causar no bagulho. Entendeu? A gente chegou, ficou e a galera começou a causar. E a gente tá lutando contra o próprio povo que tá aqui, que são esquerdistas, ó. Apaga, ó. A galera tá ligando, tá falando apaga, tá vendo? É isso. Não foi a gente. E agora nós vamos mostrar um vídeo sobre aquele homem que quebrou o relógio histórico doado por Dom Pedro. Vejam só que ele não é um patriota, mas parece que ele já esteve até nos movimentos do MST. Confira essas imagens e tire a sua conclusão. Tinha a refeição do almoço, sentido a Brasília, farofa, seu Pedrinho ali já taca a linguiça, baião de 2, farofa de frango, farofa de linguiça, churrasqueirinha improvisada, meu baião tá ali sem nada de mistura. Nosso amigo aí do MST, como é que é o nome? Danilo. Danilo, seja bem-vindo aí com nós, Danilo, na linguiçada.
Paulo, a gente estava falando sobre toda esses atos que aconteceram lá em Brasília e tem até algumas imagens que estão circulando nas redes sociais mostrando manifestantes denunciando a presença de infiltrados durante os protestos. A gente tem algumas imagens aqui para mostrar para vocês falando sobre esses infiltrados, né? Os manifestantes falando que pessoas com capuz, pessoas com bandanas, né, cobrindo o rosto, essas pessoas que teriam sido aí responsáveis por atear fogo e depredar. Inclusive, nessa imagem a gente está vendo uma bandeira do PT, do Partido dos Trabalhadores, né, que os manifestantes denunciam que são infiltrados. A gente não sabe se é realmente um infiltrado ou se essa bandeira foi encontrada dentro do Palácio do Planalto e o manifestante estava segurando a bandeira. Ali nessa outra imagem, eu ia falar isso, você viu, né? É um encapuzado. Né? E esse encapuzado, ele foi ali colocado contra a parede pelos manifestantes. A polícia foi atrás dele, ele até tentou fugir aí, mas ele acabou sendo preso. Ainda não se sabe exatamente a identidade dessa pessoa, não foi confirmada a identidade dessa pessoa, mas os manifestantes lá em Brasília disseram que ele era um infiltrado que estava tumultuando o protesto pacífico, que estava incitando as pessoas a depredarem o patrimônio público e também colocar fogo, atear fogo dentro do prédio. O que a gente sabe é que depois de todos esses atos, a gente viu a depredação em vários prédios públicos, dentro do Congresso Nacional, dentro do Supremo Tribunal Federal, inclusive arrancaram a porta do gabinete do Alexandre de Moraes. Ali o rapaz segurando a porta, exatamente, Paula. Exatamente a porta isso. do gabinete do Alexandre de Moraes foi arrancada, cadeiras, né, as poltronas dos ministros do plenário do Supremo Tribunal Federal foram arrancadas, o brasão da República também foi arrancado, aí como a gente vê nessa imagem, e aí, claro que a gente não sabe exatamente se foram os infiltrados ou se naquele afã, efeito manada, né, uma pessoa começa a depredar, as outras vão lá e começam a depredar. A gente vê muito esse movimento, Paula, claro, guardadas as devidas proporções, mas entre torcidas de futebol, né? Uma pessoa, duas pessoas, um grupo pequeno, começa um movimento de rebeldia ali, de manifestação um pouco mais, com mais afinco, com mais violência, e aí muitas pessoas que não são violentas, que não têm esse perfil, não têm essa índole, elas começam a agredir também, começam a depredar, começam a ir nesse sentimento, nesse comportamento de manada. E a gente não sabe exatamente se foi isso que aconteceu, mas duas coisas são fato. A primeira é que haviam infiltrados, como denunciaram os manifestantes, e que houve depredação do prédio público no Congresso, no Palácio do Planalto. Aquele golpe, aquilo que teve lá em Brasília, aquilo foi um golpe. Aquilo foi armado. E os vídeos que eu vou trazer agora deixa bem clara essa situação. Tá? Foi uma questão articulada. Aquela viagem do presidente Lula para Araraquara, tá? Aquilo, eu vou trazer os vídeos, eu vou pedir para o Edson trazer os vídeos, que nessa sequência são 3 vídeos, Pitoli. Um é do Dr. Saulo, que era o diretor da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, na CPI do Distrito Federal. A melhor CPI até agora. A melhor. Foi deixada de lado. Porque sem holofote da imprensa eles avançaram. Nós demos foco aqui na época, mas agora eu trago, porque são 3 vídeos. O primeiro é um pouquinho mais longo, que é o depoimento do Dr. Saulo, que fala que o general G. Dias e que todo mundo lá em Brasília sabia que teriam aqueles atos. Deixa claro. O segundo vídeo, que era a peça que faltava, é a audiência do Jeffrey Schickini, onde o G. Dias depõe dizendo que tinha um batalhão ali, 900 pessoas de prontidão ali no Palácio, que poderia ter evitado. E o terceiro vídeo, com a fala do Coronel Edivan. Edson, coloca o vídeo pra gente. Nós percebemos, no entanto, que no dia 6 para o dia 7, esse incremento para 105 ônibus. E nós informamos, nós fizemos um alerta já no dia 7 desse incremento. Esse alerta foi encaminhado
para o Ministério da Justiça, para a DINT, foi encaminhado para o CIE, foi encaminhado para o Centro de Inteligência da Marinha, foi encaminhado para a Assessoria de Inteligência de Defesa, foi encaminhado para a Secretaria de Segurança Pública. O que nós tínhamos, efetivamente, uma informação, e eu estou tratando desses dados aqui porque eles estão nos alertas, nós falamos da questão do sigilo, os alertas eles já são públicos, certo? Por isso que eu estou tratando desses dados aqui, descendo a esse nível de detalhamento. Os alertas foram publicizados. Então, no dia 7, efetivamente, do ponto de vista de inteligência, você já tem um aumento significativo nesse número de ônibus. O que nós não tínhamos ainda era, efetivamente, eu vou falar aqui eu vou usar um adjetivo, a qualidade desses passageiros, certo? Ou seja, se havia ali, entre eles, já imiscuído algum extremista, alguém portando arma, etc. Essa informação nós não tínhamos. Mas nós informamos, sim, um incremento, uma atividade não usual na chegada para Brasília. Ou seja, na tarde do dia 7, eu já diria para a senhora, os órgãos de segurança do GDF e alguns órgãos do governo federal já tinham, sim, uma ideia de que nós teríamos uma manifestação, pelo menos uma manifestação com grande participação de pessoas. Eu comecei a falar no dia 8 de janeiro, com o general G. Dias, passar informações para ele, encaminhar as informações que eu recebia, por volta das 8 horas da manhã, inclusive ressaltando a questão dos 105 ônibus. Certo? Eu repassei para ele todos, mais uma vez, os alertas da Agência Brasileira de Inteligência. Repassei para ele também algumas informações que estavam no grupo da Célula Integrada de Segurança Pública, que diziam respeito à presença de manifestantes que estavam, inclusive, cobrindo o rosto com máscaras com vinagre, ou seja, se preparando eventualmente para uma ação violenta. Por volta no iniciozinho, um pouco antes da marcha começar o deslocamento, nós já tivemos informações de que havia entre os manifestantes efetivamente um chamamento, inclusive estavam fazendo isso num carro de som, há relatórios aí, há fotos, para chamamentos para invasão de prédios, certo? Por volta de uma e alguma coisa. No momento em que a marcha saiu, eu recebo a ligação de um colega responsável pela segurança, eu não vou falar o nome dele aqui, mas depois, responsável pela segurança de um dos órgãos dos 3 poderes, muito preocupado, e divido com ele, nesse primeiro momento, as nossas preocupações, e ele, inclusive, me pede para falar com o general G. Dias, e eu passo o contato para o general G. Dias e ligo para o general G. Dias, por volta de 1h30, e falo com ele: general, nós temos a impressão, nós temos já uma certa convicção, e nesse momento a marcha se deslocava, ela não havia rompido ainda nenhuma barreira, ela começava a se deslocar, de que as sedes dos poderes serão invadidas, ou pelo menos haverá uma ação violenta em relação a esses prédios. Isso é por volta de 1h30 da tarde, por aí. Foi então o horário que o senhor possivelmente falou com ele por telefone a última vez? Por telefone, mas foram... Não, nesse dia eu só falei... O primeiro contato por WhatsApp... Por volta de... De 8 horas da manhã. Mas nesse horário de 8 horas da manhã o senhor conversou com ele por telefone? Não, só deixou a mensagem? Não, eu só conversei com ele por telefone. Às 8 e pouco da manhã eu sinalizo os 105 ônibus e ele me responde dizendo: acho que vamos ter problemas. Certo. Por WhatsApp. Certo. E eu continuo encaminhando as mensagens, e por volta de 1h30 eu falo com o ministro e passo essa minha preocupação. Já havia, por parte pelo menos da BIM, uma certa convicção de que nós poderíamos ter atos extremistas e não seria apenas uma passeata. A minha pergunta objetiva é: havia tropa de prontidão in loco? Havia. De prevenção àquela ocorrência? Doutor, já respondeu, doutor. Não, excelência, a minha pergunta objetiva é: quando os invasores chegaram... Doutor, quando os golpistas chegaram, porque não são vândalos, são golpistas condenados já.
Se ela é democrática, é correta, e aí nós estamos para poder fazer a segurança dos senhores na via, uma vez que a via vai ser compartilhada com os veículos. Então a gente pede literalmente que quando descerem aqui pela Avenida do Exército, nós já vamos descer próximo ao meio-fio, na contramão e na esquerda, mais próximo do meio-fio, aqui próximo desse gramado, e não do gramado do lado de lá, para a gente conseguir fazer com que as pessoas que estão circulando em Brasília consigam circular do outro lado. Então vamos fechar da seguinte forma: nós vamos fechar 2 faixas para os senhores, a primeira próxima do meio-fio, mais a segunda, e a terceira é da Polícia Militar, porque a quantidade de veículos é grande e eles vão circular nas outras 3 faixas, tá bom? A gente vai estar em contato com a coordenação do evento, qualquer necessidade que tenha, nós paramos, nós acertamos. É como eu falei e gosto de repetir, estamos aqui para colaborar, ajudar e principalmente fazer a segurança de vocês, tá bom, pessoal? Bogo, guardadas todas as proporções, eu vou fazer um comentário aqui. Em cima dessa fala do Coronel Edivan, da Polícia Militar do DF. Eu visitei, Bogo, o Museu do Holocausto em Jerusalém. Eu estive lá. É muito difícil você não fazer todo o trajeto do museu com os olhos marejados. É muito difícil eles não estarem marejados. Você vai chorar quase o tempo todo. Tem na internet, eu vi. Você já viu? Vi pela internet, Aí, Bogo, tem um lugar do museu onde você anda sobre um piso de vidro, né? E esse vidro protege sapatos. Sapatos que foram coletados de judeus que foram levados em 1944, olha o que a falta de informação fazia, para um campo de concentração e ali mortos. Naquele momento, Bogo, quem colocava os judeus no trem para levar para esse espaço, que seria um espaço de proteção, dizia para eles assim: vocês encontraram agora o caminho para a paz de vocês. Vocês, por gentileza, apresentem-se com a melhor roupa que vocês têm. Coloquem o melhor sapato, vontade de chorar, o melhor sapato que vocês têm, para que vocês se apresentem nesse local onde vocês serão acolhidos, abrigados, amparados da melhor maneira possível. Olha, eu estou falando de 5 anos de guerra. A guerra começa em 39, 44, certo? Por falta de informação, aqueles judeus usaram das suas melhores roupas, Bogo, e foram colocados num trem para a morte. Eu peço desculpas por conta, e vou guardar a proporção disso, é claro, mas o que esse coronel aí fez... A mando de quem, né? O que esse coronel fez... mas eu tenho uma raiva desse cara. Mas desculpa, Deus me perdoe, mas eu tenho ódio. E vou dizer o motivo. Porque esse cidadão aí estava colocando brasileiros patriotas nesse trem, guardadas todas as proporções, nesse trem onde eles acreditaram na Polícia Militar, assim como acreditaram no Exército Brasileiro, e foram levados por uma emboscada, Boa. A mando de quem, né, Pito? Ali ninguém foi pra cima desse coronel, né? Veja, passou ileso. Veja. Cumpriu com a missão, né, Boa? Faz parte da estratégia militar. Se você tem uma manifestação que é estática, as pessoas estão paradas ali em frente, estavam paradas em frente do QG. Todo militar sabe disso. Por que você vai transportar, você vai incentivar essa manifestação aí para um outro local onde é muito mais difícil conter as manifestações? Então esse é o primeiro ponto. A quem esse coronel estava respondendo? Quem deu ordens para esse coronel? Porque esse vídeo é no dia 8 de janeiro, aonde esse coronel ele incentiva as pessoas, ele dá segurança aos manifestantes para descerem do QG do Exército para o Palácio, para a Praça dos Três Poderes. E eu tenho certeza que se não fosse essa mensagem, porque eu estive no QG do Exército, um dos poucos meios de comunicação do mundo, até então era a Jovem Pan, que estava a Auriverde... Era a Jovem Pan Bauru que podia entrar. Né?
Mas pela credibilidade que nós da Jovem Pan de Bauru nós tínhamos, eu conseguia, na função de jornalista, de entrar no QG e filmar. Fiquei lá 2, 3 dias filmando, fazendo reportagens. E eu vi que não era intenção de ninguém descer. E esses manifestantes desceram na garantia do poder público, da polícia militar, através do vídeo desse coronel. Agora, o primeiro vídeo, Pitoli, o Dr. Saulo, diretor da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, ele confessa na CPI de Brasília que G. Dias, que o gabinete, que todos sabiam que poderiam ter atos hostis em Brasília. Teve reunião na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal na sexta-feira, onde foi feito um alerta e tem registrado esses documentos. Às 8 da manhã, o coronel, o diretor Saulo, ele manda uma mensagem para o G. Dias alertando das manifestações novamente. À 1h30 da tarde, ele conversa com o G. Dias dizendo que tinha carro de som, chamando as pessoas, à 1h30 da tarde, chamando as pessoas para invadir prédios públicos. Está no vídeo. O G. Dias responde para ele: acho que vamos ter problemas. Eles sabiam disso. E aí, na audiência do Dr. Jeffrey Chiquini, ele pergunta para o G. Dias, e é por isso que o Alexandre de Moraes caça a palavra do Jeffrey Chiquini, porque ele não queria dar seguimento nessa situação. Só que o G. Dias foi mais rápido. Ele confirmou que tinham 900 homens, um batalhão no Palácio Planalto, que poderia ter evitado esse ato. Mas o presidente Lula sabia, ele foi informado, e é para isso que ele foi para Araraquara, para fugir do local do crime. Esse golpe é uma farsa. O golpe existiu, levando os manifestantes para essa ratoeira, levando nesse trem do Holocausto que você disse, nas suas devidas proporções. Mas olha hoje o que está passando. Se tem pessoas mortas, morrendo, presas, perseguidas, e o Brasil está nesse caos, é por causa desses canalhas que montaram essa farsa que tem que ser desmascarada urgentemente pelo bem do país, Pitoli. Concordo, Bogo. Certamente houve sim um grande golpe por o lado da esquerda e principalmente para cima de Jair Messias Bolsonaro, que acabou sendo preso. Muitos falam que nesse dia, no 8 de janeiro de 2023, Jair Bolsonaro estava nos Estados Unidos, ou seja, ele não poderia ter participado, pelo menos diretamente, do movimento. E alguns falam que ele deveria ter ficado nos Estados Unidos e não era para ter vindo para o Brasil. Se caso isso tivesse acontecido, a história dele poderia ser muito diferente. Agora, ele poderia estar ali com o Eduardo Bolsonaro, né, com seus netos ali, com parte da sua família, e até mesmo poderia receber a visita de outros familiares ali e, quem sabe, né, receber até a ajuda do Donald Trump. Mas o jogo não foi bem assim. Bolsonaro não queria dar o braço a torcer, na verdade, ele não queria se mostrar como covarde, né? E aí ele resolveu voltar para o Brasil, ficou poucos dias apenas ali nos Estados Unidos, voltou para o Brasil e depois, você já sabe da história, rolou todo esse processo aí que foi todo armado do início ao fim, né? Todo com provas ali, inclusive do Mauro Cid, né? Aquela delação, ele fez 8 delações, uma diferente da outra, confundindo todo mundo. E acabou, pessoal, olha só a notícia que temos para trazer. Acabou que o Mauro Cid agora acaba de receber aí autorização, né, do Exército, ali, da Polícia Militar, do Comando Maior, da sua aposentadoria. Agora o Mauro Cid, né, está aposentado com um salário de R$27 mil e mais os benefícios, plano de saúde e outras assistências mais. Sem falar no retroativo, aquilo que ele deixou de receber enquanto estava no meio do processo do julgamento ali do tal ato golpista. Ou seja, quem saiu vencedor nessa história foi o Mauro Cid, que apesar de ter traído a nação e ter traído Jair Bolsonaro, agora está com 27 mil de aposentadoria, uma aposentadoria gorda ali para curtir e gozar a sua vida. Enquanto isso, Jair Bolsonaro está preso, Felipe Martins está preso, o Antônio Torres também está preso, que era da Polícia Federal. Ou seja, o plano da esquerda, pelo menos por enquanto, parece que deu certo. E tudo isso graças a tudo isso aí que nós vimos. E nós vimos também, pessoal, aquela Priscila, né, Ana Priscila, aquela que falou missão dada, missão cumprida. Ela também era uma infiltrada. Ainda bem que ela está presa até agora, né? Pelo menos, por enquanto, ela está presa. E aí, tudo isso que nós vimos
aconteceram ali no 8 de janeiro, agora faz sentido. Por quê? Antes se achou que realmente os patriotas se exaltaram e entraram ali, quebraram tudo e fizeram aquela baderna. Na verdade, houve sim talvez uns 30, 40, 50 infiltrados ali que se espalharam no meio do povo. Muitos com a camisa verde e amarela, outros com a camisa preta, muitos com o rosto coberto. Não sabemos realmente quem é. Muitos deles não estão presos. Esse cara do relógio aí está preso. Está presa. A Ana Priscila também está presa, mas muitos não estão. Por exemplo, essa mulher que apareceu no início do vídeo falando que nós não estamos botando fogo, é eles que estão causando. Essa mulher, ela está exilada, está fugida, está fora do país e nem pode dar entrevista porque realmente o que aconteceu ali, ela estava mostrando que ela não estava quebrando nada, depredando nada, mas se ela pisar no Brasil e for identificado pela Polícia Federal, ela vai ser presa com certeza, mesmo não tendo quebrando nada. Então é um grande absurdo que nesse país as coisas estão mudadas, assim, estão invertidas, né? Na verdade, os bandidos estão todos soltos por aí, principalmente em Brasília, e aqueles que não causaram nada estão presos. Um grande absurdo. Mas olha só, pessoal, esse ano é ano eleitoral. Vamos aí torcer para que o Flávio Bolsonaro possa representar a direita em outubro e para que o Cássio Nunes e o André Mendonça possam fazer um trabalho ali de justiça dentro do TSE e nós possamos realmente confiar em eleições limpas e honestas, tanto para presidente, mas para Senado, deputado, governador e por aí vai. Você acredita mesmo que houve infiltrados ou não? Coloque aqui nos comentários. Você acredita que esse movimento do 8 de janeiro foi todo orquestrado e arranjado pela oposição a Jair Bolsonaro, que queria que nunca mais a direita voltasse ao poder? O que você acha? Ou não, isso tudo é teoria da conspiração e houve mesmo uma baderna feita pelos patriotas. O que você acha disso? E se inscreve aqui no canal para você ver outros vídeos como esse. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você é de direita, conservador, se você apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro, se inscreve aqui no canal, totalmente gratuito, não paga nada, mas você sai ganhando. Dá um like nesse vídeo e estamos juntos.